Gente, olha só. Compressão adiabática é um processo muito parecido. Compressão significa que o gás vai diminuir o seu volume. O seu volume no final vai ser menor do que no início. Então, quando a gente faz a diferença V final menos V inicial, é coisa pequena menos coisa grande. E aí vai dar um valor negativo para a compressão. Então, ΔV é negativo na compressão. Se o ΔV é negativo, o trabalho também vai ser negativo. Significa, então, que agora não é mais o gás sendo o agente, né? Não é a voz ativa, agora é voz passiva. Ele que recebe o trabalho. Então, o trabalho negativo na compressão. Agora, gente, se não houve troca de calor, eu apaguei aqui, mas eu vou escrever aqui só para a gente lembrar. Se ΔU é igual a calor menos trabalho, e o calor vale zero na transformação adiabática, ΔU é igual a menos trabalho. Gente, se o trabalho é negativo, agora as coisas se invertem, porque ΔU é menos o trabalho. Menos da fórmula com menos do trabalho, menos com menos vai ficar mais. O que faz então o ΔU, no final das contas, ser positivo, ou seja, a energia interna no final é maior que no início. Ou seja, a temperatura no final é maior do que no início. Então agora a consequência é diferente. Aqui na expansão adiabática resfriou, na compressão adiabática, então ele vai aquecer. Então o gás sofreu um aquecimento. Tudo bem? É um processo exatamente o oposto. Qual é o exemplo que a gente tem aí de compressão adiabática, gente? Quando a gente vai encher pneu de bicicleta ou pneu ou bola de futebol com aquelas bombas manuais, a gente está forçando o gás que está num espaço que é grande a passar pelo bico da agulha dessa nossa bomba. Gente, quando o gás é forçado a sair de um tubo que é grande para um buraquinho minúsculo, ele está sofrendo uma compressão. O agente externo faz força sobre a bomba, que faz força sobre o gás, que o obriga a ficar comprimido. Se ele está sendo constantemente comprimido, o que acontece aí é que essa energia que o agente externo está dando para que seja realizado um trabalho sobre ele, essa energia ela vai ter que ser acumulada. Porque se é um processo rápido, de novo, não há troca de calor com o ambiente. Onde que é essa energia que o agente externo, que no caso sou eu, para onde vai essa energia que eu estou dando, esse trabalho que eu estou fornecendo aí para o gás? Para onde vai? Ela não some, ela não se desintegra. Ela vai para algum lugar. Ela vai para o armazenamento interno desse gás. O gás vai armazenar isso daí na sua própria energia interna, fazendo com que a vibração de suas moléculas fique maior. E aí a energia que eu dei faz o tubo da bomba ficar mais quente. Para quem aí já percebeu isso, vai ver que de fato acontece. Para quem nunca percebeu isso, da próxima vez que você for encher pneu de bicicleta com essa bomba manual, ou bola de futebol, qualquer bola na verdade, com essa bomba manual, percebe lá. Você vai reparar que o corpo da bomba fica mais quente, porque o trabalho que você está realizando não é integralmente, rapidamente convertido em movimento. Não, parte disso é acumulada nesse gás. Ah, mas quando o arzinho sai do bico da agulha, ele está geladinho. Não está ao contrário do que você falou? Não. O gás que está dentro do tubo fica mais quente. Mas a parte pequena de gás que sai do bico da agulha está expandindo rapidamente. É uma expansão adiabática. É o mesmo princípio de você querer esfriar uma sopa. Quando você vai esfriar uma sopa, você faz biquinho. Fecha a sua boca e solta um arzinho. Assopra. Desse jeito, você vai estar fazendo uma expansão adiabática. O ar sai mais frio. Agora faz um...
Isso a gente faz geralmente para poder esquentar a nossa mão. Agora, com a boca aberta, você não está mais forçando o gás a expandir rapidamente. Tudo bem? No bico da agulha é a mesma coisa. Aquele bico faz com que o ar seja... ele se expanda rapidamente. Quando sai do bico, ocupa um espaço bem maior do lado de fora. Essa expansão rápida faz com que ele perca a energia interna e, consequentemente, resfrie. Enquanto que o corpo recebe trabalho o tempo inteiro, não consegue realizar trabalho para expulsar o ar à mesma medida, ele acaba acumulando parte disso em si. Então a bomba tem 2 tipos de transformação adiabática. A compressão, que acontece no tubo, no corpo da bomba, e a expansão quando sai do bico da bomba lá com gás expandindo. Tudo bem? É bem importante que vocês saibam tanto essa parte matemática quanto a lógica do negócio. A lógica da expansão adiabática, que ele usa a sua energia interna para realizar o trabalho, e aí fica com menos energia interna, fica mais frio. E na compressão é que o trabalho que foi feito sobre ele, ele não consegue realizar ao mesmo tempo, então ele acaba acumulando isso. Acumula isso aonde? Na sua própria energia interna. Tudo bem? Por fim, gente, para a gente fechar o nosso pacote, a gente tem a transformação cíclica, que, como eu sempre falo, né, eu sempre vou ser o mais honesto possível com vocês. Aqui, de novo, sendo honesto, não é comum aparecer, mas nada impede de aparecer, tá bom? Não banalizem isso daqui, porque nada impede mesmo. Tem coisas pontuais a serem comentadas que podem ser colocadas em questões conceituais, inclusive. Porque quando a gente fala de uma transformação cíclica, a gente está dizendo que o gás está numa certa condição A, e aí ele vai de A para B. Por exemplo, nesse diagrama PV, se você reparar, quando ele evolui de A para B, o volume não muda. Então, de A para B é uma transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica. De A para B é uma isocórica. De B para C, houve um aumento do volume, mas uma pressão constante, uma isobárica. Tudo bem? Chegou no ponto C, aí o que eu quis representar aí? Uma curva dentro de um gráfico PV, provavelmente é o gráfico de uma isotérmica. Ou seja, de C para D eu tenho uma curva isoterma. Tá bom? Transformação isotérmica tem uma curva isoterma. Lembrem dessa diferença dessas 2 palavras, porque também já foi cobrado. Foi cobrado na UERJ isso. Tá? Como é que é o gráfico da adiabática? Na nossa próxima aula, que vai ser sobre ciclo de Carnot, a gente vai ver o gráfico da adiabática também. É bem parecido com o da isotérmica, mas é diferente. A gente vai ver na próxima aula, fiquem tranquilos. Então, evoluiu de C para D numa curva isoterma, e depois de D, voltou para o ponto A, numa transformação com pressão constante. O volume diminui, mas a pressão se mantém constante. Então, uma compressão isobárica. Várias transformações aqui que a gente já viu. Adiabática não tem aqui, mas isobárica, isotérmica e isocórica, as 3 estão aqui dentro da transformação cíclica, que na verdade representa um ciclo. É isso. Esse ciclo tem uma particularidade bem interessante. A área interna dessa figura, que nesse caso é uma figura aleatória, mas se for cobrado de você, vai ser um triângulo, um retângulo, um trapézio, figuras conhecidas, tá? Essa figura aqui do meio, gente, ela vai, com a sua área, determinar o trabalho que foi feito no ciclo todo. Porque se você olhar de BCD para baixo, eu tenho todo o trabalho positivo, ou seja, todo o trabalho de expansão do gás. De B para C expandiu, de C para D expandiu e de D para A comprimiu. De A para B não mudou o volume. Então, BC-CD é um trabalho positivo, é uma expansão. Agora, de D para A é um trabalho negativo. Então, o saldo desse ciclo é todo o trabalho positivo menos o trabalho negativo. Ou seja, é essa área de BCD para baixo e a área de AD para baixo negativa, porque é uma compressão. O que é a área BCD para baixo menos a área AD para baixo? É justamente a área interna da figura. Então a área interna da figura vai me mostrar como que é
o saldo de trabalho, o que foi feito de fato. De B para C para D foi feito um trabalho positivo, de D para A um trabalho negativo. Então o saldo foi essa área interna aí. Tudo bem? Então a área da figura vai nos dar o trabalho feito no ciclo. Agora, outra coisa que a gente tem que reparar é o seguinte. Comecei no A, fui para o B, volume constante, mas a pressão aumentou. Então a temperatura também aumentou. De B para C, eu aumentei o volume, então a temperatura também aumentou. De C para D eu representei uma isoterma, então a temperatura é a mesma. E no final de D para A, ele diminuiu a sua temperatura, o produto PV diminuiu. Então a temperatura está variando loucamente aí nessas etapas. Mas o início e o final do ciclo são os mesmos. O início e o final são a mesma coisa. Se o início e o final são a mesma coisa, a variação de energia interna do ciclo é zero. Repara, eu disse que a energia interna do ciclo é constante? Não disse isso. O que eu disse foi que no final e no início a energia interna é a mesma. Se a energia interna é a mesma no ciclo, no final e no início, comparando início e final, a variação de energia interna é nula. No meio do caminho varia a energia interna? Sim, varia. Mas do início até o final, a variação de energia interna comparando o início com o final, é nula. Tudo bem? Então, primeira observação a ser colocada. E a segunda observação e última coisa para fechar nossa aula é quando a gente tem um ciclo no sentido horário, a gente tem um trabalho positivo. No sentido anti-horário, é um trabalho negativo. Por quê? Gente, nesse caso aqui eu tenho um ciclo que é horário. Repara pelas setinhas. É horário. Nesse caso aqui, houve mais trabalho positivo do que trabalho negativo. Se houve mais trabalho positivo do que trabalho negativo, essa áreazinha interna é uma área positiva. É majoritariamente trabalho positivo feito. Agora, e se fosse no sentido oposto? Se fosse no sentido oposto, olha o que a gente ia ter. Gente, expansão seria só do A para o B. Agora, BC e CD, de BC e de C para D, é um trabalho negativo, é expansão de A para B e uma compressão bem maior. A área toda aqui de compressão é uma área bem maior do que a área de expansão. Ou seja, quando é um sentido anti-horário, o gás mais comprime do que expande. Ele tem aí uma área de compressão maior, mais representativa. Então tem mais trabalho sendo feito sobre o gás do que ele próprio realizando o trabalho. Então, transformação na horizontal no sentido horário, é o caso dele ter uma expansão com uma área maior do que a compressão. Aqui é o contrário. Tem uma área de expansão pequenininha, que é a preta. Agora, olha a área azul, que é a área de compressão. Uma área bem maior. O saldo aqui é mais trabalho negativo do que trabalho positivo. Tudo bem? Então, isso daí é o que a gente tinha para ver sobre transformações gasosas. A gente vai continuar na próxima aula falando de transformações gasosas, agora especificamente sobre o ciclo de Carnot, tudo bem? A gente vai ver o ciclo de Carnot, as máquinas térmicas e máquinas frigoríficas, e aí a gente vai encerrar o nosso ciclo de termodinâmica. Tudo bem? Então, mantenham-se bem, mantenham-se saudáveis, continuem estudando, assistam todas as aulas, façam exercícios e perseverem. Valeu? Espero em breve estar junto de vocês. Saudades de todos, do nosso convívio e até a próxima.